batalhas que o nosso Senhor venceu para ser um vencedor invicto. Diga comigo, o tema da mensagem é este: Cristo, o vencedor. Cristo, o vencedor. Mas, pastor Paulo, quais foram as batalhas que Jesus venceu para ser considerado o Cristo, o vencedor? E aqui eu começo a pregar essa noite. A primeira batalha que Jesus venceu é aquela que está descrita em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, que está assim escrito: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, tomando a forma de servo. Ele cancelou, ele anulou a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A palavra humilhou-se significa ele esvaziou-se. Ele tomou as formas de servo. Sabe qual foi a primeira batalha que Cristo venceu? Ele venceu a si mesmo. Repita comigo: Cristo venceu a si mesmo. Irmão, não se iluda. Os grandes vencedores não são aqueles que enfrentam grandes, numerosos e poderosos exércitos e os vencem. Os grandes vencedores são aqueles que vencem a si mesmos. O Dr. Russell Shedd, num dos seus mais famosos sermões, o mundo, o diabo e o homem ou o pecado, ele deixa claro que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Bata no seu peito e diga assim: esse é o maior inimigo que eu tenho. E Cristo venceu a si mesmo. Como assim, pastor? Deixa eu lhe dizer: Cristo Jesus, o segundo na Trindade, o coração da Trindade divina, morando num céu inacessível, cheio de glória, cheio de majestade, tendo os anjos dia e noite diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele que só caminhava nas ruas de ouro e de cristal da Nova Jerusalém, de repente, quando Deus idealizou o plano de salvação, ele se dispôs a ser o cumpridor da missão de sair do céu de glória e vir até essa terra para pagar o meu e o seu pecado, para que estivéssemos aqui esta noite glorificando o seu nome. Ele se humilhou, ele se esvaziou, irmão. Ou você pensa que foi fácil para Jesus despir-se da sua roupagem de glória, tirar da sua cabeça a sua coroa, tirar de sobre si toda a sua majestade e poder, e vir se vestir de carne, pele, nervo, osso, para estar aqui na terra como eu e você? Ele teve que se humilhar, ele teve que se esvaziar. E diz a Bíblia: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e diz a Bíblia: morte de cruz. Quantas vezes ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantas vezes ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para resgate de muitos. Imagina, o Deus de toda a glória, o Senhor, agora vira servo, e enquanto servo ele foi obediente, e obediente até a morte. Naquele dia que ele estava no Getsemane, olha, horas antes que antecediam a sua crucificação no Calvário, de repente ele olha para o futuro e ele vê que dali a algumas horas ele vai estar no Calvário pendurado na cruz. Ele não, eu refuto alguns comentaristas e alguns teólogos que dizem que Jesus estava com
estava com medo dos espancamentos e estava com medo da cruz, quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, em nome do Senhor. Eu venho lhe dizer o que Jesus estava vendo. Ele viu além da cruz, ele viu além do azorrague, ele viu além dos cuspes na cara, ele viu além de toda a afronta que ele sofreu. Ele viu que enquanto ele estaria pendurado na cruz, o seu Pai, que é um pecador, mas não pode compactuar com o pecado, tinha que dar a costa para ele. E ele temeu que a sua comunhão eterna fosse quebrada na cruz do Calvário. Então ele exclama: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da quebra da comunhão. Mas como ele venceu a si mesmo, como ele não estava aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade do seu Pai, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou lhe falar agora em nome do Senhor. Tu quer ser um campeão de Jeová? E não pense que você vai derrotar muitos demônios para ser campeão. Não pense que você vai derrotar muitos exércitos inimigos para ser campeão. A batalha que tu tens que travar e tens que ganhar é: vença-se a si mesmo, vença o seu eu, vença a sua vontade, e você vai ser um campeão de Jeová. Aí você poderá exclamar o que Paulo exclamou em Gálatas capítulo 2, no verso de número 20: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Levanta a tua mão e declare isso: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Declare mais uma vez: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Somente a mocidade que está em festa. Eu quero que vocês levantem a sua mão onde vocês estiverem. A mocidade que está em festa, deixa eu lhe dizer, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não estão comprometidos com o mundo, com o pecado, com o mal, mas que tem poder de Deus para vencer os defeitos da carne, os vontades da alma, e dizer: Deus, faça na minha vida a tua vontade, a tua vontade. Não vai ser mais o Senhor, é quem vive em mim, porque a partir de hoje, a vida que eu vivo na carne, vivo através do Filho de Deus. Vivo através do Filho de Deus. Se você crê, aplaude e receba essa palavra. Se ele venceu, você também vai vencer em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui. A segunda batalha que Jesus venceu é aquela de João capítulo 16, no versículo de número 33. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Primeiro Jesus venceu a si mesmo, depois ele venceu o mundo. E Jesus venceu o mundo em dois níveis. O primeiro mundo que Jesus venceu foi o mundo cosmos. O mundo cosmos, o planeta que tem rotação e translação. O planeta que está sujeito às 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Este mundo natural, este também Jesus venceu. Ele venceu o mundo cosmos para ser o campeão de Jeová. Pastor, mas como assim ele venceu o tempo cósmico? Irmão, imagina alguém que é o Pai da eternidade chegar aqui nesta terra e ter que se submeter ao tempo cronos, ao tempo do relógio. Como que você consegue entender isso? Ele venceu tudo isso. Foi por isso que no casamento em Caná da Galileia, quando a sua mãe lhe disse: filho, acabou o vinho, ela disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela estava próximo de realizar o seu primeiro milagre. E isso para Jesus era terrível. O Pai da eternidade se submeter ao tempo do homem. Isso é terrível. Nós estamos acostumados com o tempo. Esse tempo foi criado para nós.